Quero dar uma boa noite a toda a igreja. Sejam todos bem-vindos, amém? A mais um culto de campanha, mais um culto de quebra de maldições, né? Nosso culto de terça é um culto de fé, um culto de milagres. E você que está aí com a gente toda terça-feira, deixa eu ver você que está fazendo campanha, está com a gente toda terça. Glória a Deus. Hoje nós vamos encerrar, né, essa campanha, as forças que mudaram o mundo. E hoje eu quero falar sobre um tema que eu gosto muito de falar, que para mim é algo extremamente importante. Quero aproveitar também e dar uma boa noite para quem está nos assistindo aí de casa, né, que está online. E me apresentar também, talvez você seja um visitante, você nunca tenha assistido nos nossos cultos. Eu sou a pastora Ludmila, amém? Bom, queridos, nós hoje vamos falar, desde o início do mês, né? Do mês de outubro, nós estamos falando sobre as forças que mudaram o mundo. E hoje eu quero falar sobre uma das forças que mudou o mundo, tem mudado o mundo e vai continuar mudando o mundo. Hoje nós vamos falar sobre a igreja, né? Qual que é a importância da igreja? Qual que é o papel fundamental da igreja? Qual foi o propósito de Cristo ter instituído a igreja? Hoje nós estamos aqui fisicamente, né, dentro de uma igreja, de algo que nós chamamos de igreja. Mas a palavra de Deus fala que a verdadeira igreja somos nós, né? Que somos o corpo de Cristo, sim ou não? Não adiantaria nada se nós tivéssemos esse templo, né? Tivéssemos esse espaço, se eu e você não fizéssemos parte dele. Seria só uma loja, né? Seria só um galpão, seria só um local como outro qualquer. Mas o que de fato faz a igreja ser igreja é o corpo de Cristo, somos nós. E eu queria começar falando exatamente sobre isso. A igreja ela é formada por homens, mulheres, por humanos, né? E você já sabe disso, né? O fato da igreja ser formada por homens e mulheres significa que nós não somos e estamos muito longe de sermos uma igreja perfeita. Sim ou não? Só que as pessoas, principalmente quando elas estão distantes de Deus, elas começam a acreditar que a igreja eficiente, a igreja que gera milagre, a igreja que realmente tem algo para oferecer para o homem, é a igreja perfeita. Só que a igreja perfeita, querida, ela não existe. Sabia disso? A igreja perfeita, ela não existe. Por quê? Porque ela é formada por homens e mulheres, né? E todos nós falhamos. Eu quero falar algo para você, que eu não sei se isso já aconteceu ou não, mas pode ser que em algum momento da sua vida isso passe pela sua mente. Eu me converti aos 17 anos. E eu me lembro que desde quando eu decidi permanecer no ministério, quando eu decidi permanecer, na verdade, eu decidi ser igreja, né? Fazer parte do corpo de Cristo. Eu me lembro que existiam muitas coisas, até hoje existem, muitas coisas que me incomodavam na igreja. Situações, talvez algumas regras, talvez algumas imposições. Sempre existe alguma situação que traz um certo desconforto para nós, sim ou não? Alguém já passou por isso? Às vezes você vê algo que você não gosta, às vezes você escuta algo que você não gosta, às vezes acontece uma situação. E eu me lembro que eu era uma pessoa extremamente questionadora. E eu sempre falava assim: nossa, se eu estivesse no lugar desse pastor, eu faria diferente. Eu não ia fazer isso que ele está fazendo. Eu ia fazer diferente. Alguém aqui já passou por isso, gente? Todo mundo com medo de levantar a mão. Levanta, irmão. Isso é normal, hein? Vou dar um exemplo, né? Nós estamos reformando a igreja.
Ah, não, se eu fosse pastor, eu jamais pintaria o teto de preto. Ficou muito escura a igreja, né? Eu jamais faria isso, eu jamais faria aquilo. E é comum nós pensarmos assim porque nós somos diferentes. Graças a Deus nós somos diferentes. Se cada um com a sua diferença se unir e em algum momento poder compartilhar um pouco daquilo que nós somos, nós conseguimos construir uma igreja melhor, amém? E por que eu estou te falando isso? Porque eu pensava muito isso, mas eu não entendia como era estar na posição do meu líder, como era estar na posição do pastor da igreja. E olha que coisa interessante, hoje eu estou exatamente no lugar dele, literalmente, porque eu era como vocês, eu fazia parte dessa igreja. Eu era 12 do pastor principal, eu não era pastora principal, eu era pastora auxiliar. Fui líder, fui diaconisa, me tornei pastora auxiliar e depois fui enviada para abrir igreja em outro lugar. E olha que coisa interessante, né? Enquanto eu estava estudando essa palavra, Deus me trouxe essa lembrança. Fala, olha aí, hoje você tem a oportunidade de estar no lugar que você falou, agora é a sua vez de fazer diferente. Então, querida, eu profetizo na sua vida. Quem sabe daqui uns dias, daqui uns anos, você não vai estar num lugar onde você também pode fazer do seu jeito, debaixo da proteção de Deus, amém? Da direção de Deus. Onde que eu quero chegar, querida? A igreja, ela é formada de pessoas que vivem um tipo de vida quase que parecido com a vida de toda a sociedade, né? Pastora, nós de fato vivemos o que todo mundo vive? Praticamente, né? Você estuda, sim ou não? Você trabalha, você tem família, você tem conflitos, né? O que diferencia o restante da sociedade de mim e de você? A diferença, querida, é que nós somos considerados separados por Deus. O que seria essa separação? Fala comigo assim, eu sou considerado santo. Talvez para você seja difícil falar isso, porque lá no fundo você sabe que você é pecador. Sim ou não? Mas a palavra de Deus nos reconhece como justos. Nós somos justificados pela graça de Cristo, o que nos empodera a viver em santidade. Ou seja, eu sou pecador, mas quando eu me torno cristão, quando eu passo a viver com Jesus, quando eu mudo as minhas escolhas, eu começo a me tornar uma pessoa separada do que a sociedade faz. Você tem uma vida comum, mas você não faz as mesmas coisas que a sociedade faz, sim ou não? Eu tenho certeza, querido, que se você é um cristão de verdade, o seu casamento é diferente do casamento de outras pessoas. A sua vida pessoal, a sua vida financeira, eu tenho certeza que de alguma maneira Deus te transformou e tem transformado a sua vida para melhor. Se você pegar quem você era antes e quem você é hoje, eu tenho certeza que hoje você é uma pessoa muito melhor. Quem aqui é uma pessoa muito melhor? Se você não fosse, eu tenho certeza que você não estaria aqui. Sim ou não? Então, eu quero começar dizendo isso para você. Agora, como que a igreja chegou a ser o que ela é hoje? Antigamente, querido, no início da cristandade, né? As pessoas que compunham a igreja, que faziam parte da igreja, a igreja de antigamente era uma igreja totalmente diferente da igreja de hoje. Eu preciso que você entenda isso para você saber onde que eu quero chegar. Antigamente as pessoas, né, os cristãos que compunham o grupo da igreja, né, o templo, eles eram chamados, né, para viver literalmente as suas vidas em prol do ministério, em prol do chamado. Eles davam a própria vida, o preço da defesa da sua fé e as suas convicções. Como assim? Muitos morreram em chamas de fogueiras, né? Outros em espetáculos de Coliseu Romano, né? E eles não negavam Jesus, eles não negavam o Cristo de maneira alguma. Eles eram muito convictos daquilo que eles viviam. E qual que é a diferença
da igreja de hoje? Por que que a igreja era assim antigamente e a igreja hoje não é literalmente a mesma coisa? Primeiro, mudaram-se os séculos, mudaram-se as gerações, mudaram-se as necessidades, consequentemente, a igreja também mudou. Se mudam as pessoas, mudam a igreja, porque a igreja são as pessoas, sim ou não? A igreja do século 21, querido, tem sido uma igreja muito dispersa, acomodada. Calma, não estou querendo te ofender, amém? Presta atenção nessa palavra. O que que isso significa? Hoje nós temos vivido uma igreja, eu não estou me referindo só a Sara, nossa terra do Riacho Fundo, eu estou falando de igreja no modo geral, né? Numa cultura que foi criada onde as pessoas hoje elas estão mais preocupadas com o seu bem-estar do que de fato com o propósito inicial que criou-se a igreja. Jesus, quando ele veio introduzir a igreja, quando ele trouxe o evangelho, quando ele de fato determinou o porquê necessitaria de uma igreja, querido, tenha convicção no seu coração, se a igreja não existisse, o evangelho jamais teria alcançado a sua vida. Vou te dar um exemplo. Quem aqui já teve a experiência de pregar Jesus, de pregar o evangelho para alguém na rua e essa pessoa nunca aparecer na igreja? Você compreende? Se existindo a igreja nós temos tanta dificuldade de trazer as pessoas para Jesus, imagina se a igreja não existisse. Como que o evangelho alcançaria a vida das pessoas? E hoje, infelizmente, nós temos vivido uma igreja assim. Uma igreja onde as pessoas muitas vezes só procuram a Deus quando elas precisam, quando elas realmente estão passando por uma grande dificuldade, quando elas estão passando por uma grande limitação, uma crise. E eu quero te falar, querido, que o propósito da igreja é sim, né, trazer a presença de Deus, é trazer a unção de Deus, é trazer a palavra, é gerar fé, é trazer a transformação. Mas hoje eu quero ir além, eu quero que você realmente esqueça as quatro paredes e comece a pensar em que você realmente é a igreja. O que que isso significa? Que a igreja, ela teve e tem o poder de transformar a sua vida e transformar a vida das pessoas. Você precisa ter essa convicção. O povo de antigamente acreditava nisso, eles davam a sua vida literalmente por amor à igreja. O que que significa? Que eles davam a sua vida por aquilo que eles acreditavam, eles davam a sua vida por amor ao evangelho. Eu quero te dar um exemplo de coisas que eu já ouvi, que você provavelmente já ouviu. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim: eu não preciso da igreja para servir a Deus. Eu não preciso ir à igreja para ser crente, para ser cristão, para orar, para ler a Bíblia. Alguém já ouviu algo parecido? Isso é uma verdade? É e não é. Por quê? Ela pode aceitar Jesus sem estar na igreja? Pode. Ela pode ler a Bíblia e orar sem estar na igreja? Pode. Mas aí eu te faço uma pergunta. Tem como alguém fazer parte de um exército sem se apresentar no batalhão? Aqui é o batalhão. Aqui é onde nós recebemos a instrução. Aqui é onde nós recebemos a palavra. Aqui é onde nós recebemos a força. Aqui é onde nós somos movidos à fé. Aqui é o lugar quando nós nos sentimos caídos, onde é o momento em que nós estamos lá no fundo do poço, é o lugar onde Jesus estende as mãos e fala assim: vem cá, meu filho, eu vou te levantar. Agora, eu particularmente, querida, eu não conheço ninguém, estou falando de mim, eu não conheço ninguém que faça parte de um exército de Cristo, que seja realmente homem ou mulher de Deus completamente, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas convicções, que vivem uma vida com Deus intensa e que não frequentam nenhuma igreja. Eu não conheço ninguém que seja assim. Porque se a igreja ela não fosse importante, querido, Jesus não teria instituído a igreja.
Se a igreja não tivesse valor, e eu quero que todas as vezes que eu falar sobre a igreja, eu quero que você pense em você, não pense no tempo. Se você não fosse importante, se reunir um grupo de pessoas que é o corpo de Cristo, se permanecermos juntos não fosse importante, Jesus não teria instituído a igreja. Eu quero que você compreenda essa noite que da sua importância. Sabe o que isso significa? Significa que como igreja, quando você abre a sua boca e você declara, as coisas precisam acontecer. Porque você tem boca de profeta, você é igreja. Quando você abre a sua boca e fala assim: hoje eu acordei e hoje os milagres de Deus vão acontecer na minha vida. Hoje as bênçãos do Senhor vão alcançar a minha vida, vão alcançar a minha família, vão alcançar a minha casa. Hoje eu vou conseguir um emprego, hoje eu vou resolver esse problema financeiro, hoje eu vou conseguir resolver esse problema do meu casamento. Querido, você tem boca de profeta, você é igreja do Senhor. Existe autoridade sobre a sua vida. E nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Estar na igreja fisicamente é para te fortalecer. A palavra de Deus fala que o ouvir vem da palavra. E da palavra que provém de Deus. Onde nós ouvimos a palavra? Na igreja. A igreja está aqui para gerar fé no seu coração. Mas você que é a igreja do Senhor, olha só que interessante. O propósito da igreja, o intuito da igreja foi evangelizar. Foi levar o evangelho à vida das pessoas. E olha que interessante. Por que eu falei para vocês que o evangelho, né, a igreja de hoje é diferente da igreja de antigamente? Como que as pessoas evangelizavam antes? Elas abordavam as pessoas, elas falavam de Jesus, elas eram sacrificadas por isso. E olha como é a cultura de evangelismo hoje em dia. E eu também não estou me referindo só a Sara, nossa terra. Como que as pessoas evangelizam hoje? A gente chega para uma pessoa e a gente chama elas para ir para a igreja. A gente chama elas para ir para uma célula. Só que nós fazemos errado. Porque evangelizar não é convidar a pessoa. Evangelizar é falar de Jesus. A igreja existe para que o evangelho possa se propagar, mas o evangelho é Cristo, não é a igreja. Ficou confuso? Se eu encontro o Lucas na rua e eu quero ganhar o Lucas para Jesus, eu sei que eu vou falar uma coisa que talvez não tenha muito a ver com o culto de terça, né? Uma coisa mais para os líderes. Nós temos uma visão de que primeiro a gente ganha a pessoa para a gente, depois a gente ganha a pessoa para a célula, depois para Jesus. A gente tem todo um roteiro. Mas quando a gente está falando de evangelismo, por exemplo, quando você decide do nada evangelizar uma pessoa lá na rua, se você já convida ela para vir para a igreja, convida ela para vir para uma célula, vai falar assim: mas que doideira a igreja, que doideira a célula. É diferente de quando você prega Jesus, quando você fala para ela assim: olha, eu quero te dar uma palavra, eu quero fortalecer a sua vida, eu quero orar pelo seu casamento, eu quero trazer uma solução, uma resposta para aquilo que você está vivendo. Querida, é totalmente diferente. Ali, a porta do coração dela vai se abrir para que em algum momento ela possa de repente frequentar uma célula ou frequentar a igreja. Mas ela precisa primeiro receber o evangelho. Ela precisa receber o alimento, ela precisa receber a água viva, a água que realmente mata a sede. Posso ouvir um amém? Então a gente não pode perder o foco. E nós fomos chamados para sermos igrejas e trazer transformação na vida das pessoas. E a primeira vida que nós precisamos transformar é a nossa. Jesus te chamou aqui essa noite para te dizer isso. Ele quer transformar a sua vida. Você tem autoridade para transformar a sua vida. Amém? Outro ponto importante. Deixa só eu me situar. Eu não sei se você sabe, mas tem um estudo. Eu quero ler aqui com vocês. Nós temos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, eles são compostos da seguinte forma. Dos 4 evangelhos, 95% deles fala sobre ensinos, palavras e feitos de Jesus.
95% dos 4 evangelhos fala sobre ensinos, palavras e feitos de Jesus. Focando em quê? Nos princípios e valores do reino de Deus. Os outros 5% do evangelho fala somente sobre o quê? Igreja. Fala sobre igreja. E eu quero mostrar para vocês algo interessante que Jesus viveu e Ele deixou como ensinamento para nós. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim: pastora, como que eu vou servir um Deus que eu não vejo? Como que eu vou servir um Jesus que eu não sinto, que eu não vejo, eu não consigo notar, né, mudança, transformação? Por quê? Porque para a pessoa viver algo semelhante, ela precisa realmente abrir o coração dela, ela precisa aceitar Jesus, ela precisa se permitir ser transformada através do Espírito Santo. Amém? Eu quero falar com vocês sobre 3 formas de manifestações de Jesus. Jesus, ele se manifestou de 3 maneiras. A primeira maneira que Jesus se manifestou foi na forma física, que foi no seu ministério, desde o seu nascimento até a sua morte, né? Que foram aí 33 anos, não é isso? Lá em Mateus 1,18, eu nem passei para os meninos projetarem, eu só vou citar caso você estiver anotando e quiser anotar. Mateus 1,18 diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então aqui fala de quando Maria engravidou de Jesus e ele nasceu como homem, na forma humana, né, física. Viveu tudo que os homens viviam. Ele precisou nascer, aprender, crescer e depois morrer. Foi a primeira manifestação de Jesus. A segunda manifestação de Jesus foi após a sua ressurreição, que foi na sua maneira metafísica. Como assim metafísica? Olha só, em João 21:1, se você também quiser anotar, diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar da Tiberíades, e manifestou-se assim. O que significa? Jesus, ele estava em forma meio humana e meio espiritual. Por quê? Ninguém jamais havia visto, né, uma pessoa ressuscitar dessa maneira. Jesus tinha operado outros milagres em que pessoas tinham morrido e tinham ressuscitado, mas essas pessoas que haviam ressuscitado, elas voltaram totalmente à sua forma humana. Jesus não ressuscitou para voltar a viver como um homem. Olha que coisa interessante, Jesus só estabeleceu a igreja depois que ele ressuscitou. Jesus manifestou em maneira metafísica, ele estava meio espírito, meio fisicamente, porque existe uma passagem onde Jesus estava andando com seus discípulos e eles não o reconheceram. Jesus estava em espírito. É confuso, né, gente? Um pouco é confuso pregar sobre isso, mas eu preciso que você entenda o quanto que Jesus pode fazer na sua vida mesmo que você ainda não veja. A terceira maneira como Jesus se manifestou foi completamente em espírito. Quando Jesus se encontrou com Paulo, ele disse assim em 2 Coríntios 12:2, ele fala: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Quem está falando isso? Paulo. Paulo está dizendo que conheceu a Cristo. Há 14 anos ele havia sido arrebatado ao terceiro céu. E ele fala: eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, mas Deus sabe. E aqui Deus trouxe uma revelação tão fantástica, uma pergunta que eu tinha tantos anos na minha vida e que eu estudando essa palavra, Deus me mostrou. Alguém aqui já se perguntou por que Paulo nunca foi 12 de Jesus? Alguém já teve essa dúvida? Paulo foi um dos homens que mais
meu Deus, que deixou muitos ensinamentos, que era extremamente inteligente, né? O Novo Testamento, uma grande parte do Novo Testamento, Paulo que escreveu. Por que Paulo não foi um dos escolhidos para ser doce de Jesus? Por quê? Fala comigo, tudo. Fala com fé, fala tudo. Tem um propósito. Paulo era o perseguidor dos cristãos, é aquele que mandava matar os cristãos, é aquele que dominava ódio em seu coração pelos cristãos e foi o escolhido por Deus para transformar gerações e gerações e gerações. Mas por que Paulo não foi escolhido por Jesus enquanto Jesus estava no seu corpo físico? Paulo era muito novo, tudo bem, mas Jesus tinha discípulos de várias idades, Jesus tinha discípulos de várias formas, tinha pobre, tinha rico, tinha o leigo, tinha o sábio. Por que não Paulo? Eu vou te falar o porquê. Os 12 discípulos de Jesus foram escolhidos pela manifestação de Jesus de forma humana. Paulo foi escolhido por Jesus quando ele estava manifestando apenas por Espírito. Você sabe qual foi o grande ensinamento que Jesus e Paulo quis nos deixar? Nós não precisamos ter Jesus fisicamente nas nossas vidas para viver tudo o que Ele tem para nós. Paulo, querido, fez coisas grandiosas através de Jesus espiritualmente. Eu não consigo sentir essa presença, eu não consigo ser tomado, querido. Paulo era um homem como eu e você, e teve a sua vida completamente transformada. Paulo foi um dos homens que mais influenciou as igrejas. Paulo visitava as igrejas. Ele trazia ensinamentos sobre Jesus. Paulo de fato pregava o Evangelho. Que coisa interessante. Paulo pregava o Evangelho sem ter andado com Cristo. E esse é o ensinamento que eu quero falar para você. Jesus hoje, Ele só precisa se manifestar nas nossas vidas pelo Espírito. Isso é o suficiente para a gente viver tudo o que Deus tem para nós e para que nós possamos de fato ser igreja gloriosa e santa do Senhor. Eu não sei se você hoje conseguiu, querido, compreender a importância de realmente ser igreja. Mas eu gostaria que hoje você saísse daqui empoderado. Empoderado é estar cheio do poder do Espírito Santo. Tendo realmente a convicção no seu coração da autoridade que está sobre a sua vida por você fazer parte do corpo de Cristo. A minha oração é para que nós realmente possamos ser como Paulo. Se guardar debaixo das asas de Cristo, confiar no poder do seu Espírito e poder levar o Evangelho às pessoas e poder viver milagres e poder fazer coisas extraordinárias, virar pro doente e falar, seja curado, virar para um casamento que está destruído e falar, seja restaurado, virar para uma família que está se desfazendo e falar que tenha o poder de Deus, que seja restaurada essa família. Nós precisamos ter essa fé e essa convicção no nosso coração. Por isso que uma das forças que mudou o mundo e que vai continuar mudando o mundo é a igreja. Põe a mão no seu coração e fala assim, eu sou o poder que pode transformar gerações e gerações. Eu não sei se isso vai te deixar aliviado, se isso vai te deixar em crise, né? Nós somos responsáveis, querido, em trazer o Evangelho para as próximas e próximas gerações. Você que já é pai, já é mãe, é nossa responsabilidade levar o Evangelho para os nossos filhos, para os nossos netos, e gerações e gerações e gerações. Assim como a igreja existe há tantos mil anos, através daqueles que tiveram coragem de continuar o Evangelho e de acreditar no poder de Jesus Cristo em espírito, nós precisamos continuar propagando isso e vivendo isso. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. E
Eu não sei se você realmente tem vivido isso, se você realmente tem acreditado nisso. Às vezes você pode ter chegado aqui e ter falado assim: pastor, eu cheguei tão murcho hoje, tão distante da presença de Deus, eu cheguei me sentindo frio. Eu não consigo olhar para mim e realmente me enxergar como igreja. Hoje eu quero orar por você, querida. Eu quero que você hoje saia daqui cheio do poder do Espírito Santo. Que você saia daqui hoje com toda a autoridade. Que quando o diabo tentar te derrubar, quando o diabo tentar dizer qualquer coisa contrária à palavra de Deus na sua vida, você vai falar: não, eu sou igreja do Senhor. E a palavra de Deus fala que o inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. O inferno não tem poder sobre as nossas vidas, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Ele está debaixo dos nossos pés, amém? Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria que você pudesse fechar os teus olhos, que você pudesse abaixar a sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu clamo a Tua presença, Senhor Deus, a presença do Teu Espírito Santo nesse momento. E eu te peço, Pai, que essa palavra realmente ela possa estar entronizada, ela possa estar enraizada em nossos corações. Primeiramente, Senhor Deus, nós queremos Te agradecer pela oportunidade de podermos sermos igreja. De o Senhor ter estabelecido igreja, de podermos ser corpo de Cristo. Hoje, Senhor Deus, eu oro por cada vida que está aqui, Senhor Deus. Que o Senhor hoje possa derramar, Pai, uma nova autoridade sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa derramar sobre nós, Pai, uma nova porção de fé, de ânimo. Senhor Deus, a Tua igreja, ela tem autoridade. A Tua palavra diz que nós temos autoridade de pisar em serpentes e escorpiões. Senhor Deus, aquilo que vier nos afligir, aquilo que vier tentar nos derrubar, aquilo que vier, Deus, tentar nos afastar da Tua presença, nós lançamos fora hoje. Nós rejeitamos, Senhor Deus, das nossas vidas. Nós queremos declarar, Pai, que Tu és o único Deus. Tu és o único Senhor das nossas vidas. Que o Senhor hoje possa nos ensinar a ser como o Senhor é. Ainda que em espírito o Senhor nos visita, ainda que em espírito o Senhor nos enche da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Que o Senhor nos ensine a ser como Paulo foi. Que nós possamos pregar Jesus, que nós possamos pregar o Evangelho. Que vidas sejam transformadas, sejam restauradas através da Tua palavra. Que o Senhor Deus possa falar conosco. Os nossos corações estão abertos, estão disponíveis para ouvir a Tua voz. Põe a mão no seu coração e fala comigo: Senhor, os meus ouvidos e o meu coração está disponível para ouvir a Tua voz. Faça morada em mim. Eu sou o templo do Teu Espírito Santo e eu sou a Tua igreja. Hoje eu recebo autoridade, recebo fé, recebo ânimo, e eu vou lutar, e eu vou agir como a igreja do Senhor, e eu declaro que eu já sou mais do que vencedor, por meio de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Para a gente finalizar, querido, eu queria te dar a oportunidade, você que esse mês de outubro ainda não dizimou, não ofertou, nós temos alguns minutinhos. Eu queria, se você, por algum motivo, ainda não entregou o seu dízimo, ou você quer fazer uma oferta ao Senhor essa noite, nós estamos encerrando o mês, os nossos líderes estão com os envelopes, com a máquina de cartão, e eu queria fechar esse momento com vocês, com nossos dízimos, nossas ofertas. Queria pedir para trazer a cesta. Vocês podem preparar com muito carinho, muita alegria no seu coração. Se alguém for dizimar, você vai depositar o seu dízimo aqui à minha direita com a Fabi. E a oferta você vai colocar à minha esquerda, aqui com a Andressa. Amém? Então pode preparar com muita alegria no seu coração, pode trazer, em nome de Jesus.
seja forte, corajoso, guarde o meu coração, tua promessa em minha vida é bem-vinda. Sei que estou seguro em tuas mãos. O que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história, caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance, ser comigo a todo instante. Estou pronto. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos estender as mãos para cá, vamos ungir. Senhor, nós consagramos a Ti, Pai, a vida de cada dizimista, de cada ofertante, Senhor Deus, essa noite. Que a tua unção esteja sobre eles, que o Senhor possa cobri-los, Deus, com a Tua graça. Que o Senhor derrame sobre eles, Deus, a Tua medida calcada, sacudida e transbordante. Senhor Deus, que eles possam provar da Tua fidelidade e testemunhar dos Teus milagres, Senhor Deus. Faça com que o sobrenatural do Senhor possa acontecer sobre eles em nome de Jesus. Amém? Antes de eu te liberar, eu queria que a gente declarasse essa canção mais uma vez. Estenda as suas mãos. Deixa o Senhor falar com você. Se você sabe cantar essa canção, declare ela. O que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história, caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance, ser comigo a todo instante. Estou pronto pra receber. O que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história, caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance, ser comigo a todo instante. Estou pronto para receber. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Repete assim comigo, fala: Seu Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoe todos os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Me dê a salvação em nome de Jesus. Amém? Antes de eu te liberar, eu queria saber se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Nós temos alguém? Glória a Deus, sejam bem-vindos. Tem mais alguém que foi convidado por alguém? Talvez tenha vindo sozinho? Não? Quero dar boas-vindas a vocês. Dizer que estamos muito felizes de poder recebê-los na nossa casa, na nossa igreja. Tenho certeza que vocês são resposta de oração, né? E no final, se vocês puderem permanecer um minutinho só, nós queremos só te entregar uma lembrancinha da nossa igreja, anotar o seu pedido de oração para estarmos orando por vocês. Amém? E que a igreja toda pudesse recebê-los com uma grande salva de palmas. Sejam muito bem-vindos a Sara, nossa terra. Glória a Deus. Amém, queridos. Vou te abençoar, vou te liberar. Nós vamos para uma semana cheia de bênçãos e milagres, amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça os deles sobre ti, te traga paz. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, te guardando, te protegendo. Vão em paz, uma semana de bênçãos, de milagres, de boas notícias. Será uma semana extraordinária em nome de Jesus.